Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a fenomenologia. Então vamos começar porque o tempo é muito curto e é muita coisa pra gente lembrar. Então, gente, basicamente a gente vai começar com uma definição, tá, de fenomenologia. Basicamente, a fenomenologia é a necessidade de investigar, né, algo na sua forma pura, algo que ainda não foi modificado. Sendo assim, a fenomenologia é basicamente, né, a área da investigação ou da ciência do fenômeno. Mas o que é o fenômeno? O que é isso? É basicamente a forma que a nossa consciência, né, interpreta algo de fora. Por exemplo, um gato. Você vê um gato passando na rua. Aí a sua consciência vai interpretar aquilo, né? Aquilo vai ser o fenômeno que a sua consciência vai interpretar para você. É basicamente isso. Aí, para que esse fenômeno não exista, a gente precisa dar uma percepção, uma lembrança ou da imaginação. A percepção é basicamente a vivência que vai possibilitar, né, a constituição do fenômeno, ou seja, a gente precisa ter uma percepção das coisas para que a gente consiga ter o acesso, né, no caso, ao fenômeno. E dito isso, a gente vai ter o jeito de agir, né, que é a intencionalidade, que seria basicamente compreender, né, que os atos da nossa mente, da nossa consciência, eles são basicamente, vão sempre se referir ou se dirigir a algo ou algum objeto mental, tá? Da nossa própria mente. Aí a gente tem a visada intencional, que é basicamente nossos atos conscientes que são dirigidos a algum objeto, seja uma imagem, uma lembrança, tudo isso. Basicamente, a visada intencional são os nossos atos conscientes que a gente vai dirigir a alguma coisa, tá? Alguma lembrança, imagem, como eu acabei de falar. E com isso, o moço lá, o Russell, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele queria entender o que passa dentro da nossa cabeça, como é formada a nossa consciência, e, enfim, ele não queria saber o que acontecia do lado de fora, ele queria saber o que acontecia dentro, tá bom? Então, se lembrem disso, ele não queria saber o que acontecia fora, ele estava pouco se ligando para isso, ele queria saber o que acontecia aqui dentro. E dito isso, ele queria criar uma ciência rigorosa, que foi, no caso aí, a fenomenologia, né? Que é o estudo, a investigação da nossa consciência, da nossa mente. Aí a gente tem a investigação das essências. Basicamente, a fenomenologia, né, ela investigava as estruturas essenciais, né, para a estrutura essencial na vivência da consciência, essas coisas. Basicamente, ele investigava a estrutura essencial, né, para todo tipo de experiência consciente. Ou seja, ela estudava a estrutura essencial que existia ali, né, para todo o nosso tipo de consciência, de experiência consciente. E essas estruturas essenciais, elas são universais. Por que elas são universais? Porque elas têm em todos os seres, todos os indivíduos vão ter a estrutura essencial. Por exemplo, uma generalização, todos nós somos pessoas. Mas agora a gente vai partir para o quê? Para o fato. O que é um fato? É a coisa que vai diferenciar, né, cada consciência, cada coisa. Então, basicamente, essência e fato são: a essência é a generalização e o fato vai ser o que vai diferenciar, né? Então, por exemplo, eu e você. Eu sou uma menina e vamos dizer que, por exemplo, você é um menino. Mas o que é isso vai ser o nosso fato. Isso é o que diferencia a gente. Mas o que é a essência, a nossa essência? A nossa essência é que a gente é humano. A gente tá aqui falando, olhando. Enfim,
Isso é a essência. A essência é a generalização e o fato vai ser aquelas coisas que vai diferenciar uma da outra, entendeu? E aí a gente tem a contingência e necessidade, que é basicamente a explicação, né? O fato é uma coisa particular, enquanto a essência é alguma coisa generalizada. Aí a gente tem o retorno às coisas mesmas, que elas são os modos ou maneiras de apresentação dos fenômenos, como os fenômenos vão se apresentar pra gente. Então, gente, basicamente é esse o assunto. Qualquer dúvida eu estou à disposição, o Google também está. E eu recomendo que vocês procurem no Google mais sobre a fenomenologia, embora tenha pesquisado e não tenha encontrado muito conteúdo. Mas é isso, gente. Um beijo. Até a próxima aula. E é isso.